Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Mais uma reunião, né? Que hoje, na verdade, não tem reunião, hoje é só transmissão. Vocês devem ter notado aqui uma pequena mudança no nosso cenário. Mas espero que esse vídeo encontre vocês bem, que vocês estejam em paz com o nosso Senhor, em comunhão com o nosso Senhor. Amém? Peguem suas Bíblias, se acomodem nos seus lugares e tentem se concentrar na pregação hoje. Nós temos tido, infelizmente, a maioria de nós, no Brasil todo, a maioria de nós só tem tido poucos e pequenos momentos nos quais a gente pode receber uma pregação ao vivo, assim, de alguma igreja próxima, de alguma igreja conhecida, né? Nas nossas casas. E quando a gente está em família, isso cria sim um ambiente de igreja, mesmo que a gente não esteja no salão, né? No salão comum da congregação na qual a gente congrega. Aqui no Farol, como a gente chama, aqui a gente se congrega nas casas, só que chega dia de domingo, na verdade a gente pode até fazer numa casa ou noutra, em geral a gente só tem duas casas que normalmente a gente faz os cultos. Chega aos domingos, a gente tem se reunido principalmente numa casa agora. A gente ainda não se reúne em nenhum salão, mas o Senhor Deus ele tem provido as coisas pra gente, tudo aquilo que a gente precisa. Assim que a gente voltar a se reunir normalmente, pela graça de Deus, assim que as coisas estiverem mais seguras, mais calmas, você que está assistindo, se você é daqui de Videira ou da região, você é nosso convidado, entre em contato com a gente, venha nos conhecer. Tem gente aqui à disposição para conversar, para bater papo, para tirar sua dúvida, para explicar para você o que a gente pensa, como que a gente crê, quais são as doutrinas que a gente subscreve e como que a nossa liturgia, o nosso comportamento nas reuniões semanais. E você vai ser muito bem-vindo entre nós aqui. Claro, se não vier fazer nada de mal, vai ser muito bem-vindo, né? Mas para vocês aí que já estão agora acomodados, mais ou menos aí nos seus lugares, peguem suas Bíblias, certo? Hoje a gente vai continuar a exposição do capítulo 15 de 1 Coríntios. O tema é ressurreição, é um capítulo todo dedicado à doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. Certo? Então vai ser 1 Coríntios 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Encontraram todos? Quando vocês procuram aí, lembrem-se de... Agora a gente já está com o nosso canal ativo no YouTube também. Se inscrevam lá no nosso canal. Fiquem à vontade, assim que a gente bater 1000 inscritos, a gente consegue fazer transmissões ao vivo. A gente está trabalhando duro para a gente conseguir os 1000 inscritos, para que a gente consiga fazer as transmissões também pelo YouTube. Então compartilhe o canal com as pessoas que você conhece. E você é bastante fácil você procurar lá com Farol Videira no YouTube. A gente tem uma pregação e um pequeno vídeo até agora lá. A gente vai alimentar semanalmente, se o Senhor Deus assim permitir. Certo? 1 Coríntios 15, 19. Vai funcionar assim, a gente vai ler o texto, a gente vai orar, e logo em seguida a gente vai com essa exposição do texto. Então eu peço a sua atenção. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos ler mais uma vez. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar? Senhor Deus,
nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, agora, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor, para Te conhecer mais, para ficarmos mais firmes na sã doutrina da Sua Palavra, Senhor. Todos nós, Pai, que como igreja nos reunimos nas nossas casas agora para assistir essa pregação, Senhor. Pai, nós que estamos aqui, Pai, aqui em casa, aqui na minha casa, Senhor, eu e a Manu, trabalhando para que mais pessoas sejam alcançadas, Senhor. Aqueles irmãos da igreja que nos cobrem a oração nesse momento. Também, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a todos esses, Pai, que estão envolvidos com essa obra. Peço que o Senhor abençoe todos aqueles que estão assistindo, Senhor. Aqueles que vão receber essa palavra agora. E aqueles que receberão depois, Senhor. Quebrante os seus corações, Senhor. Fale conosco, Pai. Fale com todos nós que estamos ouvindo esse sermão, Pai. A começar por mim, Senhor, quebra corações, Pai. Senhor, eu te peço que quanto a mim, Pai, o Senhor não me deixe desviar, Senhor, da sã doutrina, Pai. Mas que eu fique firme nela, Pai. Sem titubear, sem balançar nela. Firme, Senhor. Firmado na rocha, Senhor, que é Cristo, Pai. E não me deixe falar nenhuma besteira, Pai, que seja cada vez mais de Ti, Pai, e menos de mim na pregação da Sua palavra. Abençoa esta igreja, Senhor, abençoa esta cidade, Pai. Abençoa a cidade de Videira, Pai, essa região aqui, Santa Catarina, Pai. Abençoe também os que nos assistem de Belém, Senhor, Macapá, Alenquer, Senhor. Pai, os que nos assistem, seja de quaisquer outra cidade, São Paulo, Pai, do estado do Rio de Janeiro, Pai, aqueles que sempre nos acompanham, Senhor, nós pedimos, Pai, toque seus corações, Pai. Aumenta este povo, Pai, que congrega, Pai, ao Teu redor, Senhor. O Teu povo que é a Tua igreja, Senhor. Ilumina nossos corações e as nossas mentes, Pai, transforma-nos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Para que a gente creia e entenda, Senhor. Que com o nosso coração a gente creia e seja transformado, Pai. E com as nossas mentes, Senhor, a gente consiga compreender, Pai, as elucidações, Pai, das Escrituras. Pai, que nós estejamos preparados para darmos as razões da nossa fé, Senhor. Mas também firmes no Senhor. Não só racional, mas espiritual. Espiritual, mas também racional, Senhor. Nós pedimos isso. Venha sobre nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Santifica-nos para Ti, porque nós somos Teus, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém, Senhor. Então, a gente vai começar agora a exposição da palavra. Eu peço que você preste bastante atenção e passe tudo que for falado aqui pelo crivo das Escrituras. Eu falo isso praticamente todos os domingos. A autoridade do ensinamento, ela só é verdadeira, essa autoridade, se ela vier das Escrituras. Qualquer um que prega algo que não esteja em consonância com a Bíblia não deve ser aceito. Os nossos ensinos todos têm que estar debaixo da sombreira e do guarda-chuvas das Sagradas Escrituras. Todos eles, guardados debaixo disso. E se porventura houver alguma coisa, alguma heresia, alguma falha bíblica que eu venha expor aqui, eu estou à disposição para ouvir você, para discutir sobre isso. E se de repente foi um mal entendido, eu também estou à disposição para esclarecer. Certo? A gente tem estudado o capítulo 15 todo. O capítulo 15 ele vai falar sobre ressurreição. A gente tem dedicado já algumas semanas a isso. O apóstolo Paulo ele fala do que ele recebeu e do que ele entregou. Ele faz um resumo do Evangelho nos versículos 3 e 4. Depois ele fala algumas credenciais históricas, algumas provas históricas de testemunhos oculares que viram Cristo ressurreto. Ou seja, o apóstolo Paulo ele argumenta espiritualmente, ele argumenta historicamente de acordo com a sua própria trajetória e ele argumenta também
apologeticamente, ele argumenta historicamente, mais uma vez, de acordo com os testemunhos de outras pessoas que viram Jesus. Pessoas essas que poderiam ser consultadas, das quais o testemunho que viesse seria igual, como eles tinham visto Cristo, onde eles teriam visto Cristo ressurreto. E o apóstolo Paulo ele argumenta dessa forma. Então, tudo isso dá pra gente uma prova sólida, dá a nós uma solidez das provas históricas da ressurreição. Ou seja, a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Ele não é um fato fictício. Não é uma lenda, não é um folclore da ressurreição de um homem qualquer. E o apóstolo Paulo ele também fala das suas credenciais como apóstolo e como ele se vê como o menor dos apóstolos. Mas como pela graça de Deus, ele é um apóstolo. Logo em seguida, ele trabalha com a lógica. Do 12 ao 18, ele trabalha com a lógica para poder demonstrar como se a ressurreição não for um fato histórico consistente, então ela não deve ser aceita de maneira nenhuma, nem o cristianismo todo deve ser aceito. Porque a ressurreição é fundamental para que o cristianismo seja verdadeiro. Por quê? Porque nós cremos que Cristo veio ao mundo sem pecado, nascido de uma virgem, cresceu, amadureceu, sem cometer qualquer falha contra Deus. Nunca pecou. E ele foi morto em uma cruz, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse que ele morreria pelos pecados do seu povo e que ao terceiro dia ele ressurgiria. E essa ressurreição indica que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, o sacrifício final. Já não mais seria necessário o sacrifício de bodes e ovelhas, que apontavam para o tipo verdadeiro, que não era o tipo, que apontavam para a execução na história de todos os tipos, de todas as promessas, que apontavam para Cristo. Cristo é o fim de todas as coisas. Ele é a conclusão e é o início da plenitude da nova aliança. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Porque nós cremos em alguém que mentiu, mas nós não cremos em alguém que mentiu. Nós cremos em alguém que falou a verdade, está vivo hoje à destra do Pai e voltará para buscar a sua igreja. E se isso tudo não for verdade, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Dediquemos nossas vidas aos prazeres da carne, à conquista de riquezas, aos vícios. Essas coisas também levam as pessoas a serem muito infelizes. Mas qual o sentido da vida se Deus não existe? Creio que foi Fyodor Dostoiévski que falou. Eu não lembro qual foi a obra agora. Então eu não vou nem citar estou entre duas obras aqui, eu não vou citar nem para qual a obra para não cometer um equívoco, mas ele diz que se Deus não existe, tudo me é permitido. Porque se isso daqui tudo não é verdade, se Cristo não ressuscitou, Deus, como nós cremos, de fato não existe. Mas nós cremos num Deus que existe e que voltará para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo ele vai cada vez mais a fundo nisso. E nós vamos mais a fundo, inclusive em argumentos que nos levarão a perceber a veracidade histórica do Evangelho. E a veracidade do Evangelho, sim, ela vai ser comprovada, principalmente espiritualmente, nos nossos corações. Mas a fé, ela não abre mão de bons argumentos, ela não abre mão de racionalidade, né? Afinal de contas, Jesus morreu numa cruz para tirar os nossos pecados, não a nossa inteligência. Então a gente foi feito para pensar. A gente foi feito para fazer planos, fazer estratégias, cumprir esses planos, seguir as estratégias. Não foi feito para pegar uma espada e sair correndo, gritando para o meio de uma multidão de soldados inimigos. A gente foi feito para pensar também. O apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Ele começa falando o seguinte: se a nossa esperança, a gente vai focar nesse termo nossa esperança, a nossa esperança. Mas ele já começa colocando o condicional aqui, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida. Mas olha só, ele fala que a nossa esperança. E é interessante a gente colocar aqui que o apóstolo Paulo ele não começa falando que se nós tivermos esperança. Primeiro porque ele está falando a cristãos. Cristãos têm esperança, e a esperança deles está em Cristo. Olhando um cenário mais geral da humanidade, a gente percebe que todo ser humano é um ser de esperança. Todo mundo que eu conheço, todo mundo num estágio de normalidade da sua humanidade, tem esperança em alguma coisa. A gente vive com a esperança de que as coisas vão melhorar. Vive com a esperança de que as coisas vão melhorar. A gente foi feito com esse descontentamento. Quando as coisas estão boas o suficiente, a gente foi feito com esse descontentamento, de maneira que a gente quer continuar melhorando aquilo que já está bom. E quando está ruim, a gente continua ainda mais firme, lembrando diariamente da nossa esperança que nós temos de que as coisas vão se tornar melhores algum dia. Ricos e pobres, todo mundo é gente feita de esperança. Todo mundo. De 4 em 4 anos, nas urnas, a gente vai lá, ou então de 2 em 2 anos aqui no Brasil, eleições municipais e as eleições estaduais e nacionais, né? As eleições federais. 2 em 2 anos a gente vai para as urnas. Principalmente quando são eleições para presidente, para governador. Nós vamos às urnas, nós começamos as eleições, as campanhas, com esperança de que dessa vez a gente pode fazer alguma coisa que as coisas vão melhorar. Muitos procuram eleger, votar naqueles que vão melhorar as coisas somente para si mesmos e para o seu grupo, se eles são parte do grupo. Outros votam em candidatos que eles pensam ele vai melhorar, de fato, o Estado, a nação. A gente é feito de esperança. A gente trabalha dia após dia, sabendo que, de repente, as coisas vão melhorar. As pessoas elas estão preenchidas de esperança até a boca, até o talo. Elas estão procurando aquilo que lhes dará conforto nas suas vidas. A gente é feito de esperança porque a gente também é feito de sofrimento. A verdade é que o ser humano sofre. Da mesma forma como diariamente ele tem esperança, diariamente ele também sofre. E essa é uma das consequências da queda na humanidade. No fundo, a gente não é tão feliz quanto a gente acha que a gente é. E eu falo isso como humanidade em geral. Não falo especificamente da Igreja de Cristo, que é o povo mais feliz da Terra, eu creio. Porque a Bíblia nos afirma isso e porque eu sou um cristão. Mas o ser humano é um ser sofredor também. E tudo que ele faz é tentar fugir desse sofrimento. Tudo. Uns de maneira mais sábia, outros de maneira mais tola. Sabe por que a gente vai e a gente não quer estudar às vezes porque dói? A gente quer parar de sofrer aquele sofrimento imediato que é o sofrimento do esforço. A gente não faz exercício físico, a gente não malha, a gente não corre porque, cara, aquilo cansa, aquilo dói no corpo. Eu não quero voltar para lá, eu quero ter meu momentinho de prazer agora. Eu quero ter o meu momento de descanso agora. E claro que a gente é tão caído e tão débil que a nossa forma de fugir do sofrimento faz com que a gente sofra ainda mais. E permaneça preso nesses sofrimentos diários. O pior de tudo é que a gente não está nem correndo às vezes para alcançar a felicidade. A gente está correndo simplesmente para fugir do sofrimento imediato que nos acomete agora. Por todo esse sofrimento, a gente é feito de esperança também. Porque também faz parte. Faz parte da gente, aqui da nossa natureza humana, a gente sentir de que a gente vai alcançar algo bom. A gente, principalmente aqui, a gente que é brasileiro, a gente adora falar, não, vamos ter fé que as coisas vão melhorar. A gente é feito disso. De esperar que as coisas melhorem.
todos os dias esperar que as coisas melhorem. Não está errado, não. A gente tem que esperar que as coisas melhorem mesmo. A gente é feito disso. De uma certa forma, eu posso dizer que a gente é feito para isso. A gente é feito para esperar essa melhora mesmo. Como se a eternidade ela tivesse impregnada na nossa alma, de tal forma que a gente não consegue ser de outra forma, não consegue ser de outro jeito, não. A gente está esperando, sim. E eu queria muito dizer para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, que vai melhorar. Eu não posso dizer para todo mundo. Mas se você é um crente, você crê em Deus, eu posso dizer para você, vai melhorar. A coisa vai melhorar. O sofrimento de hoje vai passar. O sofrimento futuro também vai passar. Assim como muitos dos sofrimentos passados já passaram. Porque agora nós vamos seguir para outra parte do que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, se a nossa esperança é em Cristo, a nossa esperança é em Cristo. O crente, de verdade, a esperança dele está em Cristo. A nossa esperança em Cristo para o crente é um pleonasmo. A gente não tem outra esperança de fato que não seja em Cristo. E se a gente está colocando esperança em alguma coisa que não é Cristo, e que essa coisa na qual a gente está colocando esperança não está baseada em Cristo, a gente está colocando a nossa esperança no lugar errado. A nossa esperança é em Cristo. E a nossa esperança em Cristo só pode ser real se o nosso Cristo estiver vivo. E nós cremos num Cristo vivo. Por isso que quando nós fazemos figuras da cruz, nós fazemos figuras de uma cruz vazia. E de um túmulo vazio também. O nosso Cristo está ressurreto. Ele ascendeu aos céus e está sentado à destra do Pai, à direita do Pai. E eu digo mais uma vez, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, da qual nós que cremos somos parte. A nossa esperança está em Cristo. Tem algumas dores desse mundo que a gente vive agora que talvez elas não passem nessa vida. Mas em Cristo elas vão passar. E a gente sofre. E a gente vai sofrer. Mas a nossa esperança é em Cristo. Amém? Para o crente isso é um pleonasmo. O crente ele tem esperança em Cristo Jesus. Ele continua e fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Se limita apenas a esta vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. A gente vive um tempo que, pior do que todos os outros tempos, nós somos muito mais imediatistas. A gente vive um tempo onde tudo tem que ser feito agora. Para quem já é imediatista, isso é pior ainda. A gente tem dificuldade de esperar mais do que as gerações passadas tiveram. Nos tempos anteriores, talvez as pessoas soubessem esperar mais. Mas não, para a gente tudo é muito rápido. A gente vive um tempo de fast food. Tudo é fast, tudo é rápido, tudo é instantâneo. A gente precisa saber alguma coisa, procurar alguma coisa, a gente pega o nosso celular e a gente pesquisa na hora. A gente quer ouvir uma música, a gente não precisa mais sair procurar um CD, a gente na maioria das vezes consegue achar na hora, muito rápido, nos diversos aplicativos de música que tem. A gente vive um tempo de agora. Imediatistas como nós somos, como a nossa geração é, muitas vezes nós achamos que a nossa esperança é para essa vida agora e para esse agora. O que é interessante é porque ele coloca assim, já pensando que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa vida. A nossa esperança em Cristo é para a eternidade, onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá. A nossa esperança em Cristo, onde será plenamente, perfeitamente concretizada, não se limita apenas a esta vida. Claro que
a gente também não vive como os estoicos, né? A gente não vive de maneira que a gente tem que abrir mão de todos os prazeres do tempo presente, de todas as alegrias que nós podemos viver agora, para vivermos como monges, meditando o tempo todo, sem fazer qualquer outra coisa, meditando nas graças e glórias eternas que nós alcançaremos através de Cristo Jesus na eternidade, né? Porque se ele fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se ela se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes de todos os homens, ele está dizendo que ela não se limita apenas a esta vida. Só que dizer que ela não se limita apenas a esta vida significa que ela também abrange essa vida aqui. E que para nós é muito mais fácil achar que Jesus vai resolver os problemas de agora, principalmente. Só que a vida de agora não é o nosso foco eterno, o nosso foco principal. Por isso que muitos já falaram, o John T. Edwards, o Leonard Ravenhill, eles falaram frases célebres que são: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos, porque eu quero viver agora com os olhos na eternidade. Eu leio as Escrituras como uma janela para a eternidade, onde eu conheço mais e mais de Cristo. Por isso a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, mas é errado achar que ela não alcança essa vida aqui. Cristo também nos abençoará hoje. Ele também atende nossas orações para hoje. Ele se importa com as nossas necessidades de hoje. Assim como diz a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, nós vamos para a eternidade, venha o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso é para hoje. A bênção de Cristo é para hoje. E o pão nosso de cada dia não será com falta, mas com fartura. E no mínimo, na medida certa que Cristo tem para nós. A bênção de Cristo é para hoje também. E nós podemos buscá-lo para que ele nos abençoe nas nossas jornadas diárias, nas nossas jornadas de vida e nos nossos projetos de vida. Só que todos os nossos projetos de vida têm que apontar para Cristo e têm que servir para Cristo e que apontem para a eternidade. Nós não podemos, nós que somos crentes, não podemos viver vidas que estejam apontadas somente para a satisfação dos nossos desejos e necessidades momentâneos dessa terra. São os desejos e necessidades terrenos. Nós não podemos viver dessa forma. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas traduções vão dizer que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós só podemos crer que a nossa felicidade em Cristo será eterna e não se limita apenas a esta vida se Cristo ressuscitou. Porque ele fala logo em seguida, olha, ele fala assim: se limita apenas a esta vida, a nossa esperança em Cristo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós vivemos ainda tempos muito tranquilos. A maioria de nós, principalmente os que assistem isso, eu acredito, nós vivemos tempos muito tranquilos, onde nós não sofremos perseguições, as nossas vidas não são entregues à morte todos os dias por causa da nossa crença, nossa fé no Evangelho de Cristo. Mas os cristãos do primeiro século, eles pagaram um alto preço por aquilo que eles criam. E eles não retrocederam, eles não negaram a Cristo. Eles não se fizeram desentendidos em relação à sua própria fé e aquilo que professavam. Eles estavam dispostos a morrer por Cristo. E há uma frase bastante famosa que diz: aquele que não tem nada pela qual vale morrer, não tem nada pelo qual vale viver. Cristo vale a nossa vida e a nossa morte. Os cristãos do primeiro século, principalmente, souberam o que era isso. Um crente,
ele tem que estar pensando e tem que estar desejando viver e morrer por Cristo, por mais que nos dê medo. Mas se esses cristãos que pagaram alto preço por não negarem a sua fé, pela sua fé em Cristo, se Cristo não ressuscitou, eles são os mais infelizes de todos, porque eles morreram e se deram conta que não houve pagamento pelos pecados deles. Morreram por um engano. E que engano é esse que toca tão profundamente as almas das pessoas, prometendo a elas uma vida de eternidade e felicidade diante do seu Deus, uma vida onde não é voltada para elas mesmas. Que poder é esse que faz isso com a vida das pessoas, que faz elas tirarem de si mesmas os olhos para colocarem no seu Salvador, onde elas não são mais o foco e o alvo das suas próprias felicidades, mas Cristo, glorificado, entronizado, é o centro de todas as coisas nas nossas vidas. E nós não tornamos Ele o centro da realidade, porque Ele é o centro e o ponto final de todas as coisas. Apenas nós temos os nossos olhos abertos e reconhecemos que Ele é o que é Cristo, Rei, profeta, sacerdote, Senhor sobre todos e sobre todas as coisas. E as nações estão debaixo do seu cetro, e Ele voltará, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todos reconhecerão e falarão: Jesus Cristo é o Senhor. De todos os lugares. Mas isso só é verdade porque Cristo ressuscitou. E quando nós falamos de um Cristo que ressuscitou, nós estamos falando de um Deus vivo, que é Deus homem, que está sentado à destra do Pai, que ouve as nossas orações. E que é o mesmo Cristo que caminhou com os apóstolos, é o Cristo que intercede por nós. E o mesmo Espírito que atuava em Cristo, o Espírito Santo, que ressuscitou a Cristo, também atua em nós. E intercede por nós. E nós que não sabemos orar como convém, Ele ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se Cristo não ressuscitou, e se você não crê que Cristo ressuscitou, ou melhor, se você crê que Cristo não ressuscitou, você não precisa ficar aqui mais nem um segundo ouvindo essa mensagem. Mas se você está ouvindo essa mensagem, talvez você seja mais um destinado a crer. Porque Cristo ressuscitou de fato. O Cristo histórico é um fato, a ressurreição é um fato histórico. Só que eu não posso fazer você crer só com bons argumentos. O povo hebreu, quando estava no deserto, caminhando para a terra prometida, era guiado por uma nuvem e também por uma coluna de fogo. Eles receberam as tábuas da lei, vindas, escritas por Deus, pelo seu profeta Moisés. Eles caminharam e eles viram milagres no deserto. Quando lhes faltou comida, na verdade não lhes faltou, porque o Senhor mandou maná vindo do céu. Que povo é esse que comeu uma comida vinda dos céus? Esse povo que viu todos esses milagres e atravessou o Mar Vermelho. Esse povo que, inclusive, depois viu tantos e tantos outros milagres, inclusive em batalhas. Esse povo não creu. Porque pode ser que aconteça um milagre na sua frente. Pode ser que um morto ressuscite. Se Cristo não tocar o seu coração, você não vai crer. Porque não depende de quem quer ou de quem corre. Mas Deus tem misericórdia. Romanos 9. Quem quiser pode checar um capítulo inteiro sobre isso. Nós podemos sim crer nesse Cristo.
Mas ainda que eu lance todos os melhores argumentos do mundo, e olha, eu garanto para você uma coisa, o cristianismo tem os melhores argumentos do mundo. E os melhores argumentos de todo o universo não convencem ao incrédulo se o poder de Deus não for derramado sobre ele. Por isso que eu não cobro de você que você simplesmente faça um esforço para ser salvo. Mas eu digo uma coisa para você, creia em Cristo. Ele vai esforçar você. E nós vamos orar por você. E se você quer vir a Cristo, Ele nunca lançou fora nenhum dos que vêm a Ele. Nós que cremos somos os mais felizes de todos os povos. O povo cristão é o povo mais feliz do mundo e da história. Tão felizes e seguros em Cristo que ainda em meio às nossas tristezas nós permanecemos firmes. E sabemos que o Senhor nos concede a paz, porque todas as nossas obras Ele as faz por nós. Nós podemos crer nisso. Há dois outros grupos em que nós precisamos falar, que são aqueles que acham que a nossa esperança em Cristo são somente para essa vida. Em especial há um ramo que não é cristianismo de fato, apesar de ser identificado como um ramo do cristianismo. É um ramo de falso cristianismo, chamado neopentecostalismo. No neopentecostalismo, a ênfase está nas bênçãos terrenas, principalmente as financeiras. Curas, dinheiro, prosperidade, riqueza. O neopentecostalismo ele atrai as pessoas por dois pontos principais. Os pontos são a pobreza e a ganância. Os que precisam e os que querem mais. Eles vão atrair esses grupos. Porém, com Deus não se barganha. Esses pensam que as bênçãos terrenas elas são principalmente para essa vida. E quando eles pensam que as bênçãos divinas são principalmente para esta vida, E estes que pensam desta forma, eles estão entre os mais infelizes do mundo. Porque eles estão enganados, achando que creem num Cristo que na verdade não é o Cristo da Bíblia. Distorcendo as Escrituras a fim de acharem que terão bênçãos. Mas não. Esses não são cristãos de verdade, apesar de que muitas dessas igrejas há muitos cristãos de verdade. Mas os que pregam assim não são. E as igrejas que pregam o Evangelho dessa forma, na qual Deus serve para nos abençoar, na verdade, e não que nós existimos para servir a Deus, e ainda assim Deus nos abençoa por sua graça, esses que creem da primeira maneira, que acham que Deus existe para nos servir, que Deus é para nos servir, esses estão entre os mais infelizes. Porque eles creem num cristianismo falso. Eles não precisam da ressurreição, eles precisam somente das bênçãos. Esses estão entre os mais infelizes de todos os homens. Há também um outro ramo, que é um ramo de pessoas mais estudiosas, que é o ramo da teologia liberal. A teologia liberal, ela é filha de Satanás, completamente, sem tirar nem pôr. Ela, de tempos em tempos, ela surge, ela ressurge, principalmente entre seminários e estudantes de teologia. E como uma mulher formosa e adúltera seduz um jovem na flor da idade, ela seduz muitos jovens e muitos seminaristas. Ela seduz muitos cristãos e muitos teólogos. Esses também acham que não precisam da ressurreição de Cristo. Como se fosse apenas uma metáfora para nós vivermos vidas corretas e morais. Mas nós não estamos aqui apenas para viver vidas corretas e morais. Nós estamos aqui para viver para Cristo, então nós faremos as coisas da maneira certa. Nós só podemos fazer as coisas da maneira certa se Cristo nos mudar. Muitos estudos apontam que o caráter de uma pessoa é formado até os 7 anos de idade, mais ou menos. Após isso, é imexível, imutável. Mas a maioria de nós é testemunha de pessoas que eram pessoas incorretas. E após conhecerem a Cristo, tiveram seu caráter mudado. Mudaram seus comportamentos, mudaram suas paixões mundanas, foram abandonadas. Mudaram seus desejos, mudaram seus alvos. Só Cristo pode fazer isso. A ressurreição de Cristo, ela tem dado sinais da sua veracidade na vida das pessoas e na história da igreja e na história da humanidade.
Que povo é esse que crê numa ressurreição? Que povo é esse que é tão perseguido e não morre? Que povo é esse que continua sendo morto e não se acaba? Que povo é esse que continua sendo calado e continua fazendo barulho? São sinais da ressurreição de Cristo, da qual nós somos participantes, e em Cristo seremos participantes no dia do Senhor, quando nós também formos ressuscitados. Eu ia falar ressurretos, mas quando nós também formos ressuscitados por Cristo, quando Ele operar a ressurreição em nós, e nós levantaremos e seremos ascendidos aos céus com Ele, e reinaremos com Ele, moraremos com Ele na Nova Jerusalém, onde congregarão os povos de toda a terra, as nações de toda a terra, dos escolhidos de todas as nações, para a glória de Deus Pai, pela graça dEle. Esses dois grupos, eles são de fato dos mais infelizes de toda a terra. Se nós cremos que as bênçãos de Cristo, a ressurreição de Cristo e a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos. Por isso, não creia dessa forma. Tenha seus olhos abertos para o Evangelho e venha para Cristo. Nós podemos ter 3 ensinamentos básicos aqui nas Escrituras, nesse pequeno trecho aqui. O primeiro é que as bênçãos, a nossa esperança em Cristo não se limita para essa vida somente, mas ela também abrange essa vida. Então, em Cristo nós somos muito abençoados. Não somente aqui, como também lá. Não somente lá, como também aqui, mas muito mais lá na eternidade do que aqui nessa terra. Aqui os pecados e o mundo caído ainda nos atrapalham muito. Mas nós teremos a plenitude de todas as bênçãos lá nos céus. Não se limita apenas a esta vida, mas lembre-se, alcança esta vida. Não precisa viver uma vida tão desapegada achando que Deus não vai lhe abençoar aqui ou que você não pode pedir para Deus te abençoar aqui nos seus projetos terrenos, né? De estudos, trabalho, família, construção. Deus abençoa sim de acordo com a vontade dele. Ele não deixa de abençoar aqueles planos que estão alinhados com os planos dele. Amém? O segundo ponto é que nós não somos os mais infelizes de todos os homens, porque Cristo de fato ressuscitou e a ressurreição dele tem provas por todos os lados, ao longo da história da humanidade e durante o nosso tempo que vivemos. Mas não busquem as bênçãos de Cristo somente para agora, para vocês não serem desse povo dos mais felizes. Crente de verdade, ele está com os olhos na eternidade. E por último, a esperança do crente é em Cristo. Não coloque sua esperança em nenhuma outra coisa que não seja Cristo. Se hoje você vê essa mensagem e Cristo toca o seu coração, venha para Cristo. Coloque sua esperança nele. Ele tem bênçãos sem fim para todos aqueles que são seus. Arrependa-se dos seus pecados, venha para Cristo, largue suas antigas práticas. Não dá para ser crente e querer ainda continuar nos mesmos pecados de sempre. Não dá para ser crente e ficar sem lutar contra aquilo que é pecaminoso e aquilo que lá no fundo a nossa consciência aponta como algo repugnante para Deus. Aquilo que a Bíblia condena, eu não posso aprovar. E se de fato eu quero vir a Cristo, eu sei que o meu espírito também vai condenar o meu pecado. Abandone o seu pecado, coloque sua esperança em Cristo e venha para Cristo. Serve para todos os que creem e os que não creem. Apenas venha para Cristo. Amém? Vamos orar agora. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e fala conosco. Sabemos que o Senhor é nosso Deus e que cuida da sua igreja. Sabemos que todas as coisas estão debaixo da sua vontade, Senhor, e nada acontece sem a sua permissão. Inclusive, Senhor, essa pandemia que está acontecendo. Pode ser duro, Senhor. Como disse Santo Agostinho, Senhor, duro é te seguir, mas é impossível te deixar. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós somos Teus. Nossa esperança está em Ti. Mas grava a eternidade nos nossos olhos, Senhor. Só assim nós vamos poder fazer o melhor das nossas vidas. Peço, Senhor, abençoe todos os que estão ouvindo, Senhor. Peço, Senhor, acalme tudo isso, que logo a gente possa voltar a se reunir, Senhor. Receber mais e mais pessoas para a sua glória.
Toque os corações de todos aqueles que ouviram. Use-nos, aviva-nos, Senhor. Nós somos a Tua igreja. Guarde-nos, guarde-os durante essa semana, Senhor. E nos mantenha firmes na Sua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, peço que Deus abençoe você, que você fique firme na palavra do Senhor. Se essa mensagem tocou você, mande uma mensagem pra gente. A gente está disposto aqui, a gente está pronto para ouvir, pronto para conversar, tirar dúvida. O que for preciso, fale conosco, tá bom? Se você não esqueça de curtir, não esqueça também de compartilhar se você crê que essa mensagem mais pessoas precisam ouvir. Ajude a gente também curtindo, compartilhando, porque isso faz com que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E o último pedido, eu sei que é muito pedido, mas se inscreva no nosso canal do YouTube, a gente está metendo a cara agora nessa nova empreitada e, se Deus permitir, mais pessoas ainda vão ser alcançadas pelos vídeos lá. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o trabalho de vocês e tenham uma boa noite.